Nada vai nos impedir de fazer essa lição de hoje não, viu? Nada e nem ninguém vai nos impedir de completar essa lição de hoje. O telemóvel do nosso irmão Lucas é bom, coisa chique aí, ó. Agora já não é mais telemóvel, eu quero que os irmãos fiquem em oração aí. Agora já é batalha espiritual, viu, meus irmãos? Os irmãos fiquem em oração para que a palavra de Deus flua, para que a mensagem, o ensino, porque Deus vai fazer algo poderoso através desse ensino. Um grande avivamento está acontecendo na vida de muito crente, na vida de muita gente que vai assistir esse estudo. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Está repreendido todo mal. Muito bem, irmãos, continuando. Nós estamos no primeiro tópico da nossa lição de número 13, que tem por tema, por título, Novo Homem em Jesus Cristo. A nossa lição, o primeiro tópico, fala o nascimento do novo homem. Primeiro subtítulo, nós vamos aprender que nascido não do sangue e nem da carne. Meus irmãos, esse novo nascimento, eu quero só relembrar aos irmãos aquilo que os irmãos já sabem. Não é de forma alguma ser gerado por homem, por semente humana, pela semente masculina ou feminina dos homens e das mulheres. Nós sabemos que essa nova geração é uma geração espiritual, meus irmãos. Nós não somos gerados, conforme a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, da carne e nem do sangue, mas é uma geração de Deus. É uma geração espiritual. Por isso que a Bíblia diz que não é da carne e nem do sangue. Também nós vamos aprender que é a atuação do Espírito Santo dentro, no interior do ser humano, começando lá do mais recôndito do espírito humano. A transformação que o Espírito Santo faz. Eu quero lembrar aos irmãos, irmão Lucas, que o espírito humano é um corpo espiritual. O nosso corpo físico é um corpo físico, palpável, terreno, feito da matéria desse planeta, né? Alguém disse que nós somos poeira das estrelas. Nós somos poeira da terra, não está muito fora não. Nós somos poeira da terra. Nós somos feitos do pó dessa terra, do pó desse planeta. Mas o que está dentro de nós é espiritual, é metafísico, é invisível. Então, esse corpo físico, ele é um invólucro. Ele guarda aqui dentro a alma e o espírito. Agora, eu quero lembrar aos irmãos que o espírito humano também é um corpo espiritual. O espírito humano é um corpo espiritual que é habitat do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus! Quando o Espírito Santo ele vem na vida de alguém, nós fazemos o sinal de aceitação, de rendição. Quando aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que deve confessar com os lábios e crer com o coração. Quando nós fazemos o sinal das mãos, o Espírito Santo não entra na mão de ninguém. Isso aqui é só um sinal de se render. Eu me rendo a Deus, eu me rendo ao Espírito Santo, eu me rendo a Jesus. Mas o Espírito Santo, ele entra no espírito do homem. E quando ele entra no espírito do homem e da mulher, no mais interior do ser humano, acontece o milagre mais expressivo espiritualmente falando. Acontece a ressurreição do espírito humano que estava morto desde o Éden. Acontece uma nova geração, aleluia, glória a Deus. O espírito humano é gerado pelo Espírito de Deus. E agora o espírito humano, ele é um invólucro. Ele se torna a casa. Foi cantado aqui uns hinos aqui, essa casa é sua, né? Então a casa espiritual do Espírito Santo é o espírito humano. Meus irmãos, creia, o seu espírito é morada, é habitat, é santuário do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita nos irmãos, vocês não andam mais segundo a carne. Nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito de Deus. E com isso nós temos novidade de vida. Nós vamos andar como Jesus andou, nós vamos falar como Ele falou, nós vamos amar como Ele amou, nós vamos perdoar e pedir perdão como Ele fez. Nós vamos ter um modo de viver, um modo de vida como o de Jesus. A vida de Deus em nós, através do novo nascimento. Então não é uma geração da carne e do sangue, é uma geração espiritual. Então, com vista nisso, já que nós não somos nascidos, irmão Lucas, nem da carne nem do sangue, então nós somos nascidos de Deus. Nós somos geração de Deus. O novo nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João, no capítulo 1, versículo 12, como o ato de nascer de novo.
Em João capítulo 1 fala sobre isso. Mas João capítulo 3, que é o texto que nós estamos aprendendo, quando Nicodemos, aquele que era príncipe dos judeus, foi ter com Jesus de noite. E Jesus disse: olha, te é necessário nascer de novo. Nicodemos achava que o novo nascimento era o nascimento da carne e do sangue. E ele achava que era que ele deveria voltar ao ventre da sua mãe, porque naquele período já estava começando, irmão Lucas, existir, e irmãos que estão nessa live e que vão ouvir depois, já estava existindo um embrião daquela religião da reencarnação. Entendeu? Então mesmo o Nicodemos, sendo um religioso judeu, alguém que conhecia que era mestre de Israel, do judaísmo, do Antigo Testamento, já existia naquele período um embrião da reencarnação. Porque como que alguém pode voltar de novo para o ventre e nascer de novo? Então, dentro disso aí, ele também queria dizer que então era uma geração que deveria ser da carne e do sangue de novo. Jesus disse: não, Nicodemos, essa nova criação, você tem que nascer de novo, é da água e do Espírito que nós vamos aprender. Então é o nascimento da parte de Deus. Isso implica, irmãos, aceitar a fé, que é o plano de salvação que Deus, o Pai, elaborou antes da fundação do mundo, conforme está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Da mesma sorte, logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, conforme João capítulo 1, versículo 12. Porque João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, que eram os judeus, os israelitas. Então agora, a todos que somos nós, os gentios, que o receber, nós recebemos agora o direito de ser chamados filhos de Deus por adoção. Agora há uma nova criação, nós recebemos um novo nascimento pela geração de Deus agora. Então você pode perguntar assim: pastor, como é então o novo nascimento, nascer da água? Porque um dos pontos principais para que nós possamos nascer de novo, irmãos, que é o novo nascimento, que é uma nova criação em Cristo Jesus, é nascer da água. Aqui o escritor, o Dr. Claudio Novo, ele lembrou sobre o batismo em águas, que só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Porque está escrito, irmãos, que o batismo é para quem primeiro já é salvo. Nós estamos muito enganados. Tem gente achando assim: olha, eu vou me batizar para ser salvo. Não, não. Jesus disse: aquele que crê e for batizado tem que crer primeiro. Então o crer é a fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é uma água de geração. Eu vou falar um negócio aqui que veio na cabeça, que veio no meu coração. Quer ver? Quando um bebê está sendo gerado no ventre da mãe, para mim está chegando mais um. Misericórdia, glória a Deus. É forte demais, está chegando mais neném. Quando o bebê que está sendo gerado no ventre de uma mulher, irmãos, em primeiro lugar, quando estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, nós somos aquáticos. Nós somos gerados dentro da água. Falar nisso, estou tomando um pouquinho. Sem água não tem vida, é bio. Qualquer lugar do universo que a água foi encontrada, tem algum tipo de vida lá. Eu vou falar. A Bíblia é considerada também como água que produz vida. Eu vou dizer. Jesus disse assim: olha, o alimento que eu estou dando, a água que eu estou dando a vocês. João capítulo 4. Lembra da mulher samaritana? Que foi no poço pegar água? E Jesus sabia que os discípulos dele não, porque a maioria dos crentes são muito complicados. A maioria dos crentes são mimimi. Gosta de confusãozinha, gosta de probleminha. Então, sabe o que Jesus fez com os discípulos dele? Porque naquele tempo era cultural. Um homem não poderia conversar sozinho com uma mulher. Eu não estou dizendo, irmão, que você deve ficar por aí conversando com o irmão para lá e para cá. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tem que vigiar, viu, varão? Tem que vigiar, varoa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus está fazendo uma aliança com aquela mulher. Não era uma aliança carnal, era uma aliança de salvação. E para muitas das vezes, muitas culturas pode quebrar a salvação de alguém. E naquele período, um homem conversar só com uma mulher, ou conversar com uma mulher publicamente, era escândalo. Segundo, um judeu conversar com um samaritano, olha o problema que ia dar. Então sabe o que Jesus fez?
mandou os discípulos ir para a padaria comprar pão. Vai comprar pão. Vai para a cidade comprar pão, porque, sabe por quê? Eles não poderiam ver ele dialogando. Quando eles chegaram e viram ele conversando, já desconfiaram. Tem coisa que Jesus só quer fazer comigo, com você particular, e não quer que ninguém veja. Isso é forte. É ou não é verdade? Tem coisa que Deus quer fazer e é só no particular. É só entre ele e a senhora, o senhor e você. É só entre eu e ele, é só entre o senhor e ele. Ele não quer que ninguém veja. Então é no particular. Jesus foi tratar particular com uma mulher. E ela foi pegar água, ele disse: me dá de beber, mulher. E ela desconfiou de Jesus, nós já sabemos aí. E Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você, mulher, que me pediria água, e eu te daria água que jorrava para vida eterna. Ou seja, você nunca mais teria sede. Que água é essa que Jesus está falando? Ele mesmo é água. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, é vida. Vida é água, hein? E quando ele foi lavar os pés dos discípulos? Lembra? Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: em mim o senhor não lava. Eu que tenho que lavar o senhor. Ele disse: Pedro, se você não lavar, se não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Aí ele falou: então me dá o banho todo. Não lava só os meus pés. Jesus disse: não, não é suficiente. Vós já estáis limpos, lavados, pela palavra que vos tenho trago. Você tem lavado. Mas por que lavar o pé? Os pés fala de santidade, irmão Lucas. Toda vez que você vê na Bíblia pé, fala de santidade. Toda vez. Lembra de Moisés no monte? Tira a sandália do pé, santidade. Olha a sandália que você está usando, olha o tipo de jeito que você anda, olha por onde você anda, olha como que você anda. Quando Efésios capítulo 6, Paulo fala: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Sabe para quê? Porque tem que ter preparo nos pés para a santidade, modo de andar. Então, a palavra de Deus, ela produz a vida. Nós recebemos, assim como um bebê é gerado dentro do útero da sua mamãe, dentro do útero de uma mulher, na água, nós somos gerados dentro de um útero espiritual, oh, glória a Deus, pela palavra de Deus, a água salutar que traz vida, e vida com abundância. As águas do batismo em águas, publicamente, ela é feita publicamente como um exemplo, como modelo de sepultamento do velho homem e o renascimento de uma nova criatura. Quando nós descemos as águas batismais por imersão, corpo completo, simboliza que nós estamos morrendo para o pecado espiritualmente. E quando nós levantamos, simboliza que ali levantou uma nova criatura em Cristo Jesus. É símbolo. Mas não adianta se batizar em águas se não houver realmente uma nova criação. Então, isso, pastor, você pode estar perguntando: pastor, isso quer dizer que antes do batismo em águas a pessoa já tem que estar salva? Sim, porque existe a doutrina dos batismos segundo Hebreus. E, irmão, existe mais de 9 batismos. É porque o povo não prega. Eu acho que não prega porque não sabe. Não dá para pregar e ensinar porque não sabe. Mas existe mais de 9 batismos na Bíblia. 9. E dentre esses batismos tem o batismo em águas. Por quê? Lavagem de purificação com água, isso já era feito pelos sacerdotes judeus do judaísmo. Mas o símbolo do batismo em águas, que é o primeiro mandamento de Jesus, que deve batizar, depois de evangelizar, depois de discipular, deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o primeiro mandamento de Jesus, a primeira ordenança. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. Mas isso é simbólico. Antes de descer as águas do rio, da piscina ou do mar, precisa primeiro descer nas águas da palavra, nas águas do Espírito Santo. Precisa ser batizado primeiro pelas águas da transformação da palavra de Deus primeiro. Por isso que tem muita gente que até antes de se batizar em águas já é batizado com o Espírito Santo. Tem gente que me perguntou: pastor, por que tem gente que antes de descer as águas batismais, eu já vi muitas pessoas na hora do batismo, antes de descer as águas, já ser batizado com o poder do Espírito Santo. Então veja que essas pessoas já foram regeneradas antes de descer as águas. As águas é um símbolo visível para que todos vejam que essa pessoa, a partir daquele momento, teve um compromisso e é imersa agora no corpo de Cristo, e no corpo de Cristo local e universal. Mas nascer da água é nascer da palavra de Deus, meus irmãos.
Primeiro, então, tem que ter fé na palavra de Deus. Depois que nós tivermos fé na palavra de Deus, aí sim é que nós vamos cumprir a segunda ordenança de Jesus, a primeira ordenança de Jesus, que é o batismo em águas, e a segunda, que é a ceia do Senhor Jesus. Então, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo, conforme está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, é nesse momento que acontece, meus irmãos, a purificação do espírito humano. Por isso que a Bíblia diz, irmão Lucas, em 4:12 de Hebreus, o texto salta na memória. O Espírito Santo vai fazendo a gente lembrar. Está escrito aos Hebreus, vamos ler juntos. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Olha o que está escrito. Porque a palavra de Deus é viva, ela dá vida, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só que coisa maravilhosa. Oh, glória a Deus! Ela vai até a penetração da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. A palavra de Deus é a única ferramenta, irmão Lucas, que ela consegue ir na divisão da alma e do espírito. Porque não existe outra ferramenta no universo que consegue descobrir a divisão da alma e do espírito. A prova bíblica está aqui, e não só aqui, entre mais de 30 versículos de toda a Escritura Sagrada, provando que espírito é uma coisa e alma é outra. É diferente. Então, primeiro, a palavra de Deus, ela vai lá na divisão da alma e do espírito, no mundo espiritual, na área metafísica invisível do homem, de dentro para fora. Se nós morremos no espírito lá dentro, na alma lá dentro e depois no corpo aqui fora, então é justo que o novo nascimento comece de dentro para fora. É de dentro para fora. Tem até um hino que canta assim: é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E todo completo, vosso espírito, lá de dentro. Ele não fala corpo, ele fala espírito, alma e corpo, sejam conservados plenamente, completamente santos, santificados para o dia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, é muito sério. Então nós vimos que esse nascer da água é nascer da água da palavra, simbolizada pelo batismo físico, visível nas águas batismais, física, ali é o físico, mas no mundo espiritual é a palavra de Deus que batiza primeiro, é a palavra de Deus que gera. Por isso que quando alguém aceita Jesus, é como se fosse um bebê espiritual. Já viram? Paulo disse para uma igreja, para 2 igrejas que ele escreveu as suas missivas, as suas epístolas, ele disse: olha, eu estou com dores de parto, vendo Cristo ser gerado em vocês. Paulo usa mais uma vez a linguagem da gestação de uma mulher, porque, irmãos, eu não sei qual estágio da geração de Deus você está. Me diz o Senhor aqui agora. Qual é o nível de geração espiritual que o Senhor, que a senhora está, que você está me ouvindo agora, que nós estamos? Será, irmãos, que ainda estamos sendo gerados ainda no mundo espiritual? Por isso que o nosso espírito precisa passar pelo novo nascimento das águas da palavra de Deus. Espiritualmente, nós temos que ser gerados dentro da palavra, assim como um bebê fica dentro do útero e sendo gerado pela água do ventre da mulher, assim nós também estamos no ventre espiritual, sendo uma outra vez gerado o nosso espírito humano pelas águas da palavra de Deus. Aleluia! É assim que funciona no mundo espiritual. Mas nós também temos que ser nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, que é a regeneração, que é o nascer de novo do espírito humano, que começa lá de dentro, do mais recôndito do ser humano,
Primeiro, tem que ser com a atuação do Espírito de Deus. É Ele que opera o novo nascimento, em João capítulo 3, versículo 6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, meus irmãos. É muito espiritual. Somente a partir da ação sobrenatural do Espírito Santo, em nosso espírito e nossa alma, é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6. Carta de Paulo à igreja da Galácia. Inclusive, irmão Lucas, a igreja da Galácia hoje é o sul da França, viu? É no sul da França, que próximo de nós é a mesma Galácia. É no sul da França. Aos Gálatas capítulo 6, versículo 15 e 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, circuncisão é porque eram descendentes de Abraão, judeus. Incircuncisão é que são pessoas de outras etnias, de outras raças. Nós, que não somos da descendência de Abraão. Paulo está dizendo para a igreja da Galácia que não importa, uma igreja gentia, que tinha judeus nela também, mas era na sua maioria gentia, de outras nações. Não importa se é judeu, se é grego, se é cita, se é bárbaro, se é português, se é brasileiro, não importa, porque em Cristo Jesus somos uma nova criatura. No versículo 16 ele disse: e a todos quantos andaram conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Já não está falando do Israel terreno, está falando da igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, oh glória a Deus, eu ainda tremo quando eu falo sobre ele, porque o Espírito de Deus é a parte mais íntima de Deus. A Bíblia diz, disse Jesus, e os evangelistas escreveram, que se eu pecar contra o Pai, o Filho me perdoa. Se eu pecar contra o Filho, o Espírito Santo me perdoa. Mas se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque não tem mais intercessor. Só Ele. Ele é a parte mais íntima de Deus. Eu vou falar algo aqui para vocês entenderem. Sem o Espírito Santo, Deus não existiria. Porque a Bíblia diz, disse Paulo, o Espírito do homem discerne tudo sobre o ser humano, mas o Espírito de Deus discerne tudo sobre Deus, porque Ele é o Espírito de Deus, Ele é o fôlego de Deus. A lei do Espírito de vida está no Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera vida em todo o universo. Para todo o universo existir, precisou do Espírito Santo. Para um bebê ser gerado, lá vai. Pode o marido ou a esposa ter união íntima. Se o Espírito Santo não soprar no ventre da mulher, não tem vida nesse útero. Meu Deus. Porque a lei do Espírito de vida pertence a Ele. Por incrível que pareça, irmão Lucas, até os animais, só pode haver geração se o Espírito Santo soprar. Toda vida é dada pelo Espírito Santo de Deus, começando pelo Espírito humano. Sem o Espírito Santo, não há conversão genuína, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É uma tríade. Então alguém disse assim uma vez: olha, eu não sou convencido, eu sou convertido. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence. E aí, o que você vai fazer? Ele convence para converter. Quer ver? O que é conversão? Eu estou indo numa direção e o irmão Lucas me disse assim: pastor, o senhor tem que retornar. É um retorno espiritual. Assim é um ser humano para receber o novo nascimento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus faz uso da palavra de Deus. Ele faz uso das Escrituras. O Espírito Santo faz uso da Escritura. E o Espírito Santo de Deus é Ele que gera a vida no homem. É Ele que gera no coração do homem ou da mulher o desejo de permanecer firme na presença de Deus. Fique à vontade. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que gera a condição espiritual para que a pessoa possa permanecer na presença de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não há uma conversão. Ele convence você do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Do meu pecado, da minha justiça e do meu juízo. Depois que Ele me convenceu,
eu vou falar, opa, eu tenho que retornar, porque eu estava a passos largos para o inferno, então agora eu vou converter, eu vou mudar de caminho. Então ele convence e converte. Oh, glória a Deus! Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Meus irmãos, eu quero também pedir excusas, porque nós estamos aqui e nós não estamos tendo como ler os comentários dos irmãos, mas eu vou estar respondendo pós a live todos os comentários dos irmãos, vou estar curtindo todos os comentários, as perguntas que os irmãos fizerem aí, aqui nesse momento eu não tenho como responder, porque é da distância também, né? E nós também perdemos muito tempo com a live falhando para valer. Então eu quero dar minha palavra como pastor, como co-pastor aqui da sede, como superintendente da escola dominical, que eu vou depois rever cada comentário, cada pergunta dos irmãos, vou responder um por um em o nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, o segundo tópico, nós vamos aprender que nós também precisamos ser justificados. Eu quero aqui apresentar mais uma matemática do céu que eu anotei aqui, porque Deus fala comigo através dos números. Eu amo matemática. Eu deixei até a licenciatura, irmão Lucas, de matemática para dar obra de Deus. Eu estava fazendo licenciatura, eu ia ser professor de matemática, eu estava na universidade. E eu deixei a licenciatura de matemática por causa da obra de Deus, e não tem nenhum arrependimento, né? Mas eu amo matemática, e Deus fala comigo através de números. Ele fala comigo através da matemática. Não é numerólogo não, viu, irmão? Antes você começa a murmurar aí, viu, crente? Pastor Rosete é numerólogo. Tem nada disso. É porque Deus é o Senhor da matemática. Quem criou todas as matemáticas foi Ele. Retângulo, triângulo. Ele que é o Senhor da física, da química. Ele criou todas as coisas. Mas, veja, irmãos, fé mais arrependimento é igual a regeneração. Fé mais arrependimento é igual a regeneração. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo vem, me convence e me converte. Aí eu vou automaticamente me arrepender dos meus pecados. Quando eu me arrependo dos meus pecados, naquele momento, o Espírito de Deus me regenera. Na hora, Ele me traz uma nova criatura. Eu começo a receber uma nova criação. Eu começo a receber uma nova geração pelo Espírito de Deus. Não é mais da carne e do sangue, mas do Espírito de Deus. Depois que eu recebo isso tudo, irmãos, é para que nós possamos nos tornar um novo homem em Cristo Jesus. Você está achando que é fácil, irmão? Irmãos, ser novo homem em Cristo Jesus, uma nova criatura, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, não é de um dia para o outro não, viu? Porque a cada dia nós estamos melhorando. Porque está escrito em Provérbios 4,18. Ah, Espírito Santo, só me lembro cada texto. Provérbios 4,18. Porque a vereda do justo, o caminho, a trilha, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Aí o versículo 19 do capítulo 4 de Provérbios já fala o contrário. Mas o caminho do ímpio é escuridão. Ó, é o contrário. O caminho daquele que é justificado, olha, a Bíblia fala de justo. A Bíblia chama-nos de justo. Somos justificados em Cristo Jesus, aleluia. Mas o caminho daquele que nasce de novo é sempre avançando, é melhorando. Irmãos, acorde 3 da madrugada e não durma, viu? Ora bastante, lê Bíblia. Não durma, espere raiar o dia. Lá para as 5h30, 6 horas da manhã. Pode observar, tudo está escuridão. Daqui a pouco o dia vai raiando, vai clareando, vai ficando um dia lindo. O sol bonito, né? Quando é o dia de sol. Assim deve ser o caminho daquele que serve a Deus. Assim deve ser o trilhar da vida daquele que é nascido de novo em Cristo Jesus. Sempre nós vamos estar melhorando. Repito, na hora que o Espírito Santo faz esse trabalho inicial, nós recebemos a lavagem da regeneração pela palavra. Nós somos nascidos da água. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. Nós recebemos a vida do Espírito Santo agora no nosso espírito que estava morto espiritualmente. Nesse momento, nós recebemos o novo nascimento. Uma nova criatura nasce. E agora, disse Paulo, as coisas velhas se passaram e tudo tem que se fazer novo. Aí que está, irmão, você pode perguntar, senhora, o senhor pode perguntar, pastor, por que tem muita gente que aceitou Jesus? Muitas das vezes tem até dons espirituais, e olha aí, ó, tem até dons espirituais ministeriais. Eu quero desmistificar um negócio aqui. Irmão, toda vez que vocês encontrar um mestre da palavra, que tem um dom do ensino da palavra, pode ter certeza, ele vai desmantelar todo o ensino errado primeiro.
Ele vai desconstruir tudo aquilo que não presta. Eu quero desconstruir algo aqui. Tem gente por aí afora do mundo achando que ter dons espirituais e ministeriais de salvação. Está enganado, hein? Dom espiritual e ministerial não salva ninguém. Porque está escrito, Jesus disse, que haverá aquele dia que muitos chegarão diante do trono dizendo: em teu nome, isso com os seus demônios, né? Em teu nome eu operei maravilha. Gente, você sabe o que é operar maravilha? É um dos dons mais raros na atualidade espiritual. Operar maravilha é alguém que não tem um olho, o olho nasce. É alguém que não tem uma perna, a perna aparece. Isso é dom de maravilha, gente. Dom de maravilha é ressurgir um morto, ressuscitar um morto, isso é dom de maravilha. Então, diante do juízo final, para a condenação para o lago de fogo, vai ter gente que vai estar assim de dom espiritual e ministerial. E vai ter gente que é apóstolo, vai ter gente que é profeta, vai ter gente que é evangelista, vai ter gente que é pastor, que é mestre da palavra, que é doutor da palavra. Vai ter gente que, profetiza, entrega. Isso aí não vale nada. Se não tiver Gálatas capítulo 5, meu irmão, não funciona. Fruto do Espírito Santo é que salva. Os dons espirituais é para o aperfeiçoamento, espirituais e ministeriais, é para o aperfeiçoamento da igreja e para a salvação dos perdidos pecadores, mas não salva ninguém, não. Dom espiritual não salva. Tem gente, irmão Lucas, que acha que por Deus estar usando ele ou ela, está numa vida totalmente promíscua, fala assim: Deus está me usando. Ela acha que Deus está provando conduta. Vive no adultério, na prostituição, na mentira, na maledicência, na fofoca, na divisão, na contenda, no engano, e acha que Deus está provando. Está enganado. Jesus volta e fica, morre e vai para o estado intermediário dos perdidos, para ressurgir no último dia, no juízo final, lá no juízo final, só para receber a batida do martelo e a condenação para o lago de fogo. Nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. O nascer de novo é uma nova criatura. Eu não posso, se fumava, eu não posso fumar mais não, irmão. Se bebia, não pode beber mais. Eita! Eu vou falar, eu sou profeta de Deus. Eu não levo para casa nada que Deus manda. Irmão, como profeta, eu só obedeço a Deus. Pastor, mas o senhor está falando para crente, mas é para os crentes. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Imagine qual será o fim dos perdidos pecadores. Se o juízo começa por nós, imagine qual será o fim deles. Então, a partir de hoje, meus irmãos, Paulo falou em 2 Tessalonicenses: quem roubava não rouba mais, vai trabalhar com a sua mão. Então, uma novidade de vida. Logo após eu receber o novo nascimento, eu sou justificado. Oh, glória a Deus. Eu sou justificado. A justificação do novo homem, quando o novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, de injustiça e pecado, ele precisa agora de um status espiritual no tribunal de Deus. Porque no tribunal de Deus, vou colocar para vocês aqui, eu vou ler um texto aqui. Eu sei que a hora está avançando, mas eu estou fazendo de tudo para adiantar, mas vocês viram que nós perdemos uns 10 minutos ou 15 minutos. Mas observe aí, Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, versículo de número 13 e 14. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículos de número 13 e 14. Eu tinha mais de 50 versículos para ler, olha só, tudo aqui. Não dá. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha agora o versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o que isso quer dizer? Paulo está usando uma linguagem da época dele, cultural, greco-romana, que quando alguém tinha uma dívida, igual hoje existe no Brasil e outros países, promissória. Quando alguém está devendo a alguém, tem uma promissória dizendo, eu vou dar o meu exemplo, Rosélito deve 1 septilhão de pecado, vamos colocar um número mínimo, vamos colocar um número bem baixinho. Eu sou o maior dos pecadores, eu, pastor Rosélito, o maior dos pecadores, por isso que eu preciso de um grande salvador, que é Jesus. Então eu me coloco, Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Olha o que Paulo falou. Se Paulo era o principal dos pecadores, quem sou eu e você? Se ele disse que ele é o principal, por isso nós somos um grande salvador. Jesus pegou a promissória espiritual. Rosélito,
1 sextilhão de pecado, impossível de ser pago. Então Jesus cravou na cruz, na sua mão. Oh, glória a Deus! No Antigo Testamento diz que o nosso Deus tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Sabe o que isso quer dizer? É Jesus, o nosso irmão mais velho, que em Hebreus a Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. A Bíblia diz que ele perdura as marcas dos cravos, porque Jesus, ele levou para o céu um corpo imortal e glorificado, mas um corpo humano. Porque ele tinha que ser a primícia dos que dormem, aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, e ele tinha que nos representar a humanidade lá no céu. Quando ele saiu de lá, ele era o verbo invisível, metafísico, não tinha corpo, mas quando ele volta levando um corpo humano. Nós temos um Deus no céu com um rosto humano. Eu acho que é muito difícil vocês apanhar essas coisas. É pesado para vocês? Será que vocês suportam as revelações? Eu tenho certeza que vocês suportam. Eu tenho certeza que vocês estão ligados aí. Eu tenho certeza que vocês estão recebendo a palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo, aleluia. Então quando Jesus crava os nossos pecados, Isaías 53, meus irmãos, e ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ele levou as nossas dívidas, os nossos pecados na cruz. Quando Jesus fez isso, ele cumpriu a justiça de Deus, porque a nós seres humanos só restava a morte eterna. Deixa eu falar uma coisa para a senhora e para o senhor aqui, para você crente. Muitas vezes você fala assim: ó pastor, eu mereço, né? Nós merecemos é o inferno. Nós merecemos é o lago de fogo, meu irmão. Nós não merecemos não, coisa boa não. Nós somos pecadores. Nós só estamos aqui pela graça, infinita misericórdia de Deus, que Jesus nos justificou. Sabe por quê? A nossa justiça é inútil. Você quer ver? Abre aí. Vamos abrir Isaías capítulo 64. Isaías 64, versículo de número 6. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 64, versículo 6, para provar que a nossa justiça não vale nada diante de Deus, se não fosse a justiça de Cristo. Martinho Lutero achava, e muita gente ainda hoje acha, que Deus é mau, que Deus é um pai, que ele é como se fosse um velhinho que está com as orracas na mão esperando a gente pecar para matar a gente. É mentira! Deus, ele não tem amor, ele é amor. Agora, o mesmo Deus que perdoa, ele é fogo consumidor. Porque a Bíblia só dá o perdão para aquele que confessa e deixa para alcançar misericórdia. Mas se a pessoa vive numa vida constante de pecado, não se arrepende e não deixa, vai receber condenação eterna. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O verdadeiro inferno, que é lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte, conforme Apocalipse. Não foi criado para seres humanos, mas vai muito ser humano para lá passar a eternidade. Então não se engane, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor e ele é justiça. Mas a justiça de Deus está em Cristo através do sacrifício, porque nós merecemos a morte eterna. Então Jesus morreu a nossa morte e nos deu a vida dele. Jesus morreu a nossa morte e deu a vida dele para nós. Isaías 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Deixa eu explicar rápido para vocês. No tempo antigo, o que? Você pode perguntar, pastor, o que é trapo de imundície? Vou usar uma linguagem simples e rápida. Trapo de imundície é aquilo que as mulheres usam no seu período menstrual. Naquele tempo usavam panos, trapos. Hoje tem na farmácia, né? Mas naquele tempo era panos. E a sujeira, a imundície que saía era nojento, e é nojento, é imundo. Eu estou falando biblicamente com todo respeito com as irmãs, mas está na Bíblia. Que conversa é essa? Está na Bíblia. E Deus considera que tudo que nós fazemos de bonzinho é isso, é nojento para Ele. Ele sente nojo, não vale nada, se não for o sacrifício de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a obra, ela só vale com a fé, e a fé só é válida com as obras. Nós fazemos boas obras é porque temos fé, não é para ter. Nós só fazemos boas obras porque nós temos fé, e não é para sermos salvos, é porque somos salvos. Não é para sermos justificados, é porque somos justificados.
Então, é inútil a nossa justiça. A maravilhosa doutrina da justificação diz que o pecador que pela fé recebe Jesus, Deus concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo. Deixa eu falar com vocês. Quando Deus olha do céu para cá, Deus olhava do céu para cá, não via um justo sequer, não conseguia ver um justo sequer. Então, a Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, quando envia o seu Filho para tomar o nosso lugar, para nos justificar, para nos tornar justos, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a gente. Porque se Deus vê você, eu e você somos aniquilados para sempre. Somos lançados na hora no lago do fogo, porque somos pecadores inveterados. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho dele. É por isso que Paulo disse, gente, agora, com a cara descoberta, refletindo de glória em glória, é de fé em fé, é de glória em glória, nós refletimos a imagem do Filho de Deus. Oh, aleluia! Será que você está refletindo a imagem de Cristo? Será que você ama como Jesus amou? Será que nós podemos dizer aqui nessa noite, você na tua casa, será que eu posso dizer que Cristo vive em mim? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? A pregação de João o Batista era ótima, que ele cresça e que eu diminua. Eu prefiro a pregação de Paulo, que eu morra e que ele viva. Eu prefiro a pregação de Paulo, que eu morra e que ele viva. Que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Isso é uma nova vida, isso é justificado. E por último, o novo homem é justo diante de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, que recebemos a justificação através do sacrifício de Cristo, oh glória a Deus, automaticamente Deus não vê você mais, Deus não vê a senhora, Deus vê o Filho dele em você. Isso se chama metamorfos no grego. Metamorfose. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Parece que nós estávamos sendo gerados num casulo. A borboleta, quando ela está no casulo, ela é uma lagarta. Vou falar. Ela é uma lagarta. Mas quando ela vence o casulo, porque tem um processo. O processo do novo nascimento. O processo de ser gerado é o casulo, é o casulo, é o casulo. Você está sendo gerado. É uma lagarta espiritual aí. Mas quando a borboleta vence e rompe o casulo, sai uma linda borboleta colorida. Metamorfose. Sabe o que significa? Transformação. Justificado. Não é mais aquele homem que Deus olhava, aquela mulher que Deus olhava antes da queda, antes do pecado. Quando Deus olha para mim e para você, justificados pelo sacrifício de Cristo, perdoado por Cristo, nós recebemos o status e o carimbo espiritual. Esse é justo, esse é justificado, e Deus vê Cristo em nós, Deus vê o Filho dele em nós. É por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Por último, meus irmãos, porque é da hora que já avançou, último tópico, a santificação do novo homem. Primeiro, o novo nascimento do novo homem. Segundo, o homem é justificado e tornado justo pelo sacrifício de Cristo. Por último, a santificação, que é a doutrina importantíssima também. A santificação como posicionamento, posicional. Essa santificação posicional, embora nós estejamos no processo, quando nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus, automaticamente, eu já vi muita gente dizendo assim: ih pastor, eu não sou santo não. Ué, mas a Bíblia diz ser de santo como eu sou santo. Como é que você não é santo? A Bíblia diz que nós temos que buscar a santidade. Se nós não buscarmos a santidade segundo o que está em Hebreus, Hebreus diz isso, que nós temos que buscar a santidade. Hebreus 12, Hebreus 13. Vamos abrir a Bíblia rapidamente. Carta aos Hebreus, Epístola geral aos Hebreus, capítulo de número 13. Glória a Deus, versículo 12. Olha só, Hebreus 13, verso 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Olha só, você precisa receber essa justificação. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então você primeiro tem que ter paz, depois a santificação. Sem essas irmãs gêmeas, é impossível ter santificação sem ter paz. É impossível ter paz sem santificação, sem essas quais ninguém verá Deus, não será salvo. Ainda que nós estamos no processo, quando nós estamos sendo regenerados, trabalhados pelo Espírito Santo, nós somos santos, sim, senhores. Nós recebemos a santidade de Deus em nós. É uma parte da santidade dele. É um atributo transferível. Porque Deus tem atributos intransferíveis, incomunicáveis. Mas o atributo da santidade ele transfere. Ele quer que nós sejamos santos como Ele, o Filho e o Espírito Santo é santo. Ele nos dá essa condição de buscar santidade. Você poderia perguntar, pastor, como que tem que ser santo? Em toda maneira de viver. Seja no comer, seja no beber. A Bíblia fala isso. Que eu tenho que ser santo até na hora de me alimentar, até na hora de beber, na hora de vestir, na hora de pensar, na hora de falar, na hora de andar. Eu tenho que ser santo em toda maneira de viver. Todas as coisas me são lícitas, olha a santidade, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, mas eu não quero, porque o Espírito de Deus habita em mim, e Ele exige que eu me separe. O que é santidade? Separação do pecado. Deixa eu só reformular uma doutrina. Não imagine, não pense assim, olha pastor, como que pode um homem pecador receber o novo nascimento e continuar ainda com o risco de ser pecador? Se ele está morto nos pecados, espiritualmente falando. Mas veja que mesmo Adão, morto espiritualmente, ouviu a voz de Deus. Veja, o pecador, por mais atolado no pecado que esteja, estou usando uma linguagem da roça, por mais afundado no pecado que ele esteja, ouve a voz do Espírito de Deus, ouve o toque do Espírito Santo. Adão, mesmo afastado já de Deus, lá no Éden, o seu espírito já estava morto diante de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e teve uma coisa que todo pecador tem: medo, e se esconde. Mas Deus não estava atrás dele para aniquilar ele, não. Deus estava atrás dele para perdoá-lo. Oh, glória a Deus. Pregue isso para o perdido pecador. Ganhe os portugueses com essa mensagem. Os portugueses são tão carentes, eles precisam ouvir essa mensagem. Os pecadores precisam ouvir essa mensagem. E por último, nós temos a santificação, que é a vontade de Deus para o novo homem. Meus irmãos, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Meus irmãos, nós vamos encerrando por aqui, porque nós já passamos ali 6 minutinhos do nosso horário. Mas eu tenho convicção de que o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Nós terminamos, pela graça de Deus, o nosso primeiro trimestre do ano de 2020. Amém? Nós terminamos. Eu quero dizer aos irmãos que o segundo trimestre, que vai estar chegando daqui a pouquinho, após o louvor, que o nosso irmão Lucas vai estar louvando aqui rapidamente, eu vou estar apresentando para vocês a próxima lição. Ainda que os irmãos não tenham a lição em suas mãos, eu vou estar ministrando para vocês essas lições. Os irmãos vão estar com a Bíblia Sagrada, com um caderno, com a caneta, o lápis e borracha, anotando o tema. Pode ficar tranquilo que o pastor Rosélio tem a graça de Deus, vai estar recebendo sabedoria de Deus e tem mais de 20 anos de experiência com o ensino da palavra para poder transmitir para vocês, mesmo que vocês não vão estar com a revista nas mãos de vocês. Está um ensino maravilhoso e daqui a alguns minutinhos nós já vamos estar encerrando e apresentando para os irmãos. Amém? Nosso irmão Lucas louvando a Deus com mais vídeo para encerrar. Engraçado, pastor, que Fica à vontade. quando o Senhor estava nesse estudo, o Espírito Santo de Deus só colocava no meu coração uma canção. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que essa canção entrasse dentro dos seus ouvidos e adentrasse no seu coração. Diz assim nessa noite: e em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Nós cremos, Deus, que é em teus braços. É o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso.
corpo, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Oh, glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Meus irmãos, já vamos chegando ao fim, nos braços do descanso de Deus, sendo renovados, sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu quero só enfatizar mais uma vez que cada comentário, cada pergunta que os irmãos fizeram aí, o pastor Rosete vai estar respondendo com carinho ainda hoje, ok? Vamos estar chegando ao nosso lado, vamos estar respondendo um por um, vamos estar curtindo os comentários dos irmãos. Eu quero só dizer aos irmãos que na próxima terça-feira que vem, irmão Lucas, nós vamos iniciar uma lição maravilhosa, uma lição do nosso segundo trimestre desse ano, sobre a igreja eleita. Nós vamos estar aprendendo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São doutrinas maravilhosas, né? Sobre a remissão do sangue de Jesus e sobre o selar do Espírito Santo. Então eu quero que os irmãos não esqueçam, terça-feira que vem, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui a partir das 20 e 30 horas, aprendendo também o início de um novo trimestre, em o nome de Jesus. Durante essa semana, eu vou estar comunicando com os irmãos, vou estar apresentando aos irmãos as matérias, talvez eu vou enviar pelo WhatsApp, tá? Pelo grupo, os grupos da nossa igreja, algumas matérias que envolvem esse assunto, para que os irmãos possam estudar em casa e participar da aula com mais facilidade, mesmo não tendo a sua revista da escola dominical, irmãos. Amém? Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que participou dessa live. Mais uma vez pedir perdão pelas falhas que houve, que não foi nossa. Amém? Quero que os irmãos orem pelo núcleo de ensino da nossa igreja, que é a parte doutrinária da igreja, que é o ensino da palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical, ela não para. Quero lembrar também que nós temos o nosso vice-superintendente, que é o nosso cooperador Raimundo, que não pode estar aqui, mas ele com certeza está acompanhando. É um homem de Deus, um servo de Deus, que tem nos ajudado também. Então Deus abençoe. Eu quero agradecer nosso irmão Lucas aqui, mais uma vez, por estar somando conosco, nosso bispo primário, nosso vice-presidente. Deus abençoe cada irmão da diretoria, membro da diretoria, as nossas igrejas lá na França, tá? Irmãos do Brasil, que também estão participando dessa live, eu tenho certeza disso. Os irmãos da França, missionária Paulinha, presbítero Hélio, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, nós não vamos falhar todas as terças, mesmo que eu não estiver, haverá aqui o estudo da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando a Deus agora, nesse momento, agradecidos por tudo que Ele fez, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Lucas? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te ser gratos por tudo que aconteceu aqui essa noite. Meu Deus, pelo ensino da Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito Santo, pelos louvores, Senhor, ministrados pelo Teu servo. São verdadeiras mensagens, pela unção que o Senhor tem usado Ele, com a graça que o Senhor tem concedido ao Teu servo Lucas. Deus também abençoa cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, que conseguiram participar, Senhor, desta live ao vivo, em direto. Também aqueles, meu Deus, que estão distante aqui de Portugal, estão em outros países e conseguiram, Senhor, estão participando. Cada um que curtiu, que comentou, que compartilhou, o Senhor vem abençoar de uma forma poderosa. Também abençoa aqueles, meu Deus, que vão alcançar esse estudo depois, Senhor, da gravação já feita. O Senhor venha nos abençoar. Deus, concede ao Teu povo toda a sua bênção. O Senhor venha conceder aos Teus filhos constantemente o novo nascimento, a justificação e a santificação, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Se os irmãos aí em casa, no seu lar, concordam, diga amém, diga glória a Deus, no nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Pode ser.